mas até então, né, não faz parte assim, do investimento público, de um foco de investimento público. Do roteiro, sabe? Do roteiro, não está incorporado no roteiro de preocupações da cidade. Mas eu preciso fazer uma ressalva aqui. Eu conheço o gestor do parque, o Mauro Corrêa. Eu conversei com o secretário de Meio Ambiente, o Carlos Alberto Muniz, e o subsecretário Altamirano. Cara, a gente tem como privilégio ter um secretário de Meio Ambiente, como é o Carlos Alberto Muniz. É um Boa. cara que manja do assunto. Porque muitas vezes o cargo de meio ambiente, em várias cidades do interior do Rio, vira. Não vou falar aqui, é pejorativo. Mas Sim. vocês entendem o que quer dizer, não se dá valor. Em Petrópolis, a gente tem um secretário que gosta do assunto, que se interessa pelo tema, que é comprometido com esse assunto, ele e o subsecretário. Então, a gente precisa aproveitar que a gente tem quadros técnicos competentes nesse espaço para dialogar com essas pessoas, porque o diálogo é possível quando a pessoa quer realmente resolver o problema. O que não é possível é quando a pessoa está ali, sabe, por outros interesses. Mas nesse caso específico, eu vejo um compromisso muito grande da Secretaria de Meio Ambiente em dar andamento a essas questões. É porque tem outras forças em disputa, né? Existem. Vou dar um exemplo aqui. Não se pode falar em educação ambiental na cidade sem falar em saneamento básico. Falei ali da concessionária. Mas não se pode falar em educação ambiental na cidade sem falar em moradia. Pô, a demanda por moradia é a principal pauta ambiental da cidade. Como é que você vai discutir questão ambiental sem falar onde as pessoas moram? É evidente que precisa falar disso. E aí, a gente tem um histórico muito ruim. Eu estou muito professoral, né, Pedro? Mas eu acho que eu estou dando muita Não, informação é também. isso, tá perfeito, tá perfeito. Que aí daqui a pouco a gente também vai debatendo por dentro desses temas aí. Então eu estou situando o que está rolando na cidade e tal, para servir de subsídio para a gente depois ir conversando mais livremente. Então, Total. por exemplo, a última grande obra habitacional de Petrópolis, até onde eu tenho notícia, foi o Vicenço Rivetti, no Carangola, Uhum. que foi inaugurado em 2020, 2019, enfim, um pouco antes da pandemia. 750 apartamentos. É um baita conjunto habitacional. Quem já foi lá, quem mora por ali pelo Carangola, sabe. É um negócio grande. Sim. São quase 1.000 apartamentos. É um BNH do tamanho do Alto da Serra, do tamanho do de Correios, do São Sebastião, enfim. Bom, levou 10 anos para ficar pronto. A gente tem de déficit habitacional de pessoas em situação de risco moderado a grave, 25 mil casas. 25 mil casas. Se a gente fizer um Vicenço Rivetti por ano, leva 25 anos. Um O pouquinho último mais, levou 10. total. É disso que a gente está tratando, sabe? O tamanho do problema é esse. A gente precisa ser sério, Pedro. Eu não vim aqui fazer firula, sabe? Dizer que a educação ambiental vai salvar o mundo. Não, mas você precisa pensar a educação ambiental no projeto de sociedade que você quer. E aí, outra coisa que eu vou ser bem agudo, que é a gente não pode dar ouvido ao jornal da família imperial. O jornal da família imperial aqui na cidade, que publica notícias que ela quer, a gente precisa ouvir e ler o Tribuna sabendo que ele é quem é o dono dele, a quem ele presta serviço, a que interesse ele tem. Então, existe um monte de campanha, por exemplo, publicada no Tribuna como notícia, mas que é campanha claramente de racismo ambiental. Então, quando você tem terreno para construir, se o lugar não é de interesse da classe dominante da cidade, eles inventam um jeito, de dizer que aquele terreno não pode ter casa popular. Cara, se casa popular não é prioridade em Petrópolis, eu estou enxergando tudo muito errado. Exatamente. O buraco é muito mais embaixo, né? Especulação imobiliária, cara. Existe uma
A luta é urgente, porque é uma luta, né, que não é contra uma pessoa, um grupo, não é uma luta ideológica, é uma questão de sobrevivência, né, contra não contra, mas uma ideia de entender e saber como a gente vai resistir e sobreviver às questões climáticas, às crises climáticas. Mas, ao mesmo tempo, tem uma luta ideológica junto. Então, assim, a gente está correndo contra o relógio, a gente está tendo que resolver as questões o mais rápido possível, sendo que ainda tem um agravante, né? Ainda tem alguma coisa que é puramente humana, puramente ideológica, que está atrasando essa urgência que a gente tem, né? E que vai afetar todo mundo, vai afetar quem é da família imperial, vai afetar todo mundo. Acabou o tempo deles acharem que só vai afetar as pessoas que moram no morro. E acabou o tempo, Pedro, da gente ser ingênuo, também acabou. A gente precisa enfrentar essas questões com maturidade política também, sabe? Maturidade de enfrentamento, de entendimento. Não dá mais para ser ingênuo nessas pautas. Achar que todo mundo está preocupado com a qualidade de vida da cidade. As pessoas têm interesses, algumas pessoas são mesquinhas. E aí eu não estou falando exatamente de X ou de Y, mas quem domina a cidade, quem é dona dos imóveis na cidade, pensa muito sobre o quanto vale esse imóvel e o quanto ele não pode desvalorizar. Sim. Você entende que isso é um problema muito grave. Você tem poucas famílias que dominam o território do primeiro distrito, grande parte dos imóveis, e elas não querem nenhum tipo de prejuízo, porque para elas, se ocorre alguma desvalorização no terreno, se, por exemplo, constrói um conjunto habitacional ali, isso pode gerar um prejuízo econômico. Se dane as pessoas, que continuem morando nos lugares insalubres que elas sempre moraram. Então, isso precisa ser pauta de um diálogo da cidade. A gente vai continuar aceitando isso, que algumas pessoas decidam o destino de 25 mil casas. 25 mil casas, são 25 mil famílias. Se você botar 4 em cada um, são 100 mil pessoas. É um terço da cidade. Essa talvez seja a pauta mais importante que eu vejo na questão ambiental da cidade. É moradia, é território, é local para morar, seguro e com infraestrutura, né? Porque também não adianta ser seguro geologicamente e o cara ter que atravessar 2 horas de ônibus para chegar no local de trabalho. Tem que ter estrutura. Uma última coisinha aqui, Pedro, que eu quero chamar a atenção nesse slide, antes de passar para o próximo, é isso aqui, ó. Parceria com instituições de pesquisa e universidades. Cara, Petrópolis, de repente, nos últimos governos progressistas, ganhou uma universidade estadual, a UERJ Arquitetura, ganhou a Universidade Federal, UF, Engenharia de Produção, e Cefet. Tem turismo, tem telecomunicações, tem física. A gente tem universidades públicas na cidade que vieram para cá por causa de um programa, de uma política nacional de pulverização de polos de universidades para o interior. Isso a gente precisa reconhecer no governo Dilma e Lula, anos atrás. Isso é um projeto de educação dos governos progressistas. E a gente precisa dialogar com essas instituições e fazer elas estarem no cotidiano da cidade. A Fiocruz, por exemplo, tem um trabalho ambiental muito bacana. O Cefet faz um trabalho também ambiental, de monitoramento. Aqui em Petrópolis. Tem um núcleo de estudo ambiental no Cefet, de educação ambiental no Cefet, inclusive com trilhas e tal. Então, tem muita gente fazendo. Que é justamente isso, né? São projetos que nasceram, que tem uma gênese muito legal. O Cefet, né? O tempo que o Cefet foi se espalhando pelo Brasil, né?
Eu acho que já veio com projetos muito legais e que é difícil mudar, independente do governo que está, a situação que está. É difícil mudar essa gênese, assim, né? Igual o M também, que eu sou muito fã do ensino médio integrado. São projetos que pensam a mudança e já nasceram assim, né? Então são vacinas que a gente conseguiu nessa época dos governos progressistas, na anterior. Foram vacinas que a gente conseguiu ir criando, né? Institutos federais e projetos assim de ensino médio. Sim, Isso é sim, isso muito é tudo muito importante. importante e precisa ser consolidado. Eu vou dar uma informação que me surpreendeu. Nos últimos 6 anos, curiosamente, de 2017 para cá, 6 anos, né? O número de vagas em instituições integrais, Pedro, instituições de educação integral, diminuiu. Até 2016 aumentava o número de vagas em instituições de ensino integral. Você falou do M, áudio e vídeo, né? Por exemplo, que é uma dessas propostas. De lá para cá, o número de vagas tem diminuído. Ou seja, o nosso projeto de nação de ensino integral avançando para todo mundo regrediu, a gente andou para trás. Então, a gente precisa consolidar e manter essas políticas públicas de modo mais permanente. Por isso, parceria com as instituições é tão importante, porque elas conseguem atualizar o nosso conhecimento permanentemente. Sim. A gente não pode ficar fazendo as coisas sem nenhum tipo de monitoramento, sabe? A gente precisa ficar pensando se o que está fazendo está tendo efeito. A gente precisa ficar fazendo as coisas e produzindo conhecimento para de Petrópolis a gente partir para outros lugares. As ideias daqui têm potência. A nossa experiência de cidade é muito relevante. Então, a gente tem que contribuir também com o estado do Rio de Janeiro e com o Brasil, não tenho dúvida. E o que eu acho, qual é a minha visão sobre o que é. Ah, você tirou o da Bianca, volta o da Bianca aqui, por favor. Eu estava na outra tela ali. Obrigado, Pedro. Moradia com dignidade, saneamento, transporte, segurança. É isso aí. Pensar que é uma. Não sei se seria essa palavra quando se trata de políticas públicas, mas uma interdisciplinaridade, né? Você pensar diversas questões ao mesmo tempo, que não é só você pensar um local que tem saneamento, porque aí você pode ignorar outras pautas, outras políticas, e também pensar que tudo isso envolve ainda questões. Acho que poderia dizer culturais, não sei, tradicionais, porque as pessoas também não querem simplesmente sair dos lugares onde elas vivem, né? Onde a avó viveu, o pai viveu, a mãe viveu. Então, assim, a gente tem que pensar que o assunto é muito amplo, né? A gente tem que saber como integrar isso tudo, todas essas questões. Essa questão cultural, a questão da moradia, Pedro. A gente tem no Brasil alguns símbolos, sabe? Para que para as pessoas é muito, muito valioso. A casa própria. Houve uma geração em que a conquista da casa própria era o ápice da ascensão econômica. Então, a pessoa fazia todo um planejamento de vida, trabalhava 30 anos para comprar a casa própria. E hoje, quando você diz para uma pessoa dessa que a casa dela está interditada, que ela não pode morar, é como se você tivesse destruído tudo que ela fez na vida. Sim. Sabe? Ela diz assim: é tudo que eu tenho. Isso aqui, essa casa, é tudo que eu tenho. Como é que eu vou abandonar? E aí, cara, cabe ao poder público, cabe às instituições, à própria sociedade se mobilizar para mostrar para essas pessoas que também pode ter uma outra forma de vida, uma outra viabilidade social, afetiva. É que eu acho que é aquele lance que também no comentário da professora Bianca, inclusive um grande beijo, que é a questão da dignidade, né? Se você consegue tratar tudo isso com dignidade, mesmo que a pessoa saia daquele local, porque eu acho que o maior problema que tem com relação a isso é você tirar a pessoa desse local onde a família dela cresceu e se desenvolveu ali e você levar para um apartamentinho de 15 metros quadrados, que nem a gente viu lá em Minas, né? Não, em São Paulo, no interior de São Paulo. Você rompe todos os vínculos, sabe? Inclusive de vizinhança.
A vizinha que tomava conta do meu filho, no lugar onde eu morava, agora está longe. Com quem eu vou deixar meu filho? É muito prático também, sabe? Então, a assistência social... Veja, então, do que a gente está falando? A gente está falando de educação ambiental? Sim, é tudo isso, cara. Porque pensar o ambiente é pensar a vida que a gente leva. E talvez o Centro de Educação Ambiental e um programa de educação ambiental que dialogue com todas essas questões, talvez seja uma oportunidade, cara, que a cidade vai ter. Eu olho isso como uma grande oportunidade de, a partir desse Centro de Educação Ambiental, a gente chegar até as comunidades, não só depois da tragédia, mas chegar antes e dialogar com eles, com a comunidade, e dizer assim: o que vocês estão precisando aqui? O poder público chega antes e diz: o que vocês estão precisando? Ah, nós precisamos disso, disso e disso. Beleza, vamos estabelecer prioridades. Não dá para resolver tudo. Moradia, por exemplo, a prefeitura não tem dinheiro para fazer. Moradia é caro, porque, como a gente viu, não é só moradia, né? Se você constrói um centro de... enfim, um BNH, você constrói um conjunto habitacional, a prefeitura tem que levar água, tem que levar luz, tem que levar estrada, tem que levar transporte público, tem que levar um monte de coisa. Então, a moradia em si não é o único custo. Sim. Tem todos os outros. Mas esse dinheiro tem que ser federal ou estadual. O dinheiro da construção da moradia não dá para vir da prefeitura. A prefeitura não tem condições disso. Economicamente não dá. Assim como uma pessoa pobre não compra uma casa, vive de aluguel a vida inteira, a prefeitura também não tem que dar conta disso. Então, tem que ter financiamento federal ou estadual para isso. Então, eu acho que essa educação ambiental, pensada como política pública, ela pode ser o que vai chegar nas comunidades, levando os vários braços do poder público numa roda de diálogo. Até porque é o poder público que tem a possibilidade de prever também, né? Nos diversos instrumentos, tanto as questões sociais quanto meteorológicas e tudo mais. É o poder público que sabe, inclusive já sabia antes da tragédia em Petrópolis, por exemplo, já tinha como prever o que ia acontecer. E é justamente quem pode imaginar o que vai acontecer que pode chegar e dar uma assistência antes, né? Como você falou, o Estado chega antes, porque a população só pode ajudar depois. Depois que aconteceu a tragédia aqui, a população foi muito atuante. Mas como é que a população ia ter instrumentos tecnológicos e de pesquisa também, né, estatísticos, para saber o que poderia acontecer?